No sermão profético, Jesus disse: "E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará." Aqui, Jesus não está descrevendo a realidade do mundo lá no futuro, antes da segunda vinda. Muitos pensam que antes da consumação final de todas as coisas, o amor da maioria das pessoas vai se esfriar. No entanto, quando Jesus falou que o amor de muitos esfriaria, ele não estava se referindo ao período final da história que vai preceder o seu retorno. Mas, pelo contrário, ele estava se referindo ao futuro próximo da geração do século I. Prova disso é que mais adiante, no mesmo discurso, Jesus disse que todas essas coisas deveriam se cumprir naquela geração que estava ouvindo o seu discurso. Sendo assim, esse versículo se cumpriu há quase 2000 anos. Então, vamos pensar sobre isso e ver de que maneira se deu esse cumprimento. Quando Paulo estava preso em Roma, ele escreveu a segunda carta a Timóteo. No capítulo 1 da carta, ele disse que todos os da província da Ásia o tinham abandonado, e ele cita por nome Fígelo e Hermógenes. No capítulo 4, ele disse que foi abandonado por Demas, que amou o presente século e foi embora para Tessalônica. No mesmo capítulo, um pouquinho mais à frente, Paulo disse que em sua primeira defesa, ninguém ficou do lado dele. Ele foi abandonado por todos. Quando Paulo foi capturado em Jerusalém e depois enviado para uma prisão domiciliar em Roma, os inimigos de Paulo celebraram esse acontecimento. Isso porque, na cabeça deles, Paulo tinha sido preso por ter pregado um falso evangelho. Então, a partir disso, os inimigos de Paulo começaram a espalhar as heresias judaizantes. E, como resultado, uma grande apostasia atingiu a igreja daquela época, causando um enorme estrago. Muita gente foi embora e os apoiadores de Paulo foram silenciados. Agora, perceba que essa grande apostasia foi prevista não apenas por Jesus, mas também pelo próprio Paulo. No capítulo 2 da carta aos Tessalonicenses, Paulo fala sobre o dia do Senhor e o homem da iniquidade. E ele destaca que antes do dia do Senhor chegar, duas coisas deveriam acontecer antes disso. Uma delas é o surgimento do homem da iniquidade e a outra é a apostasia. Sabemos que as falsas doutrinas pervertem a fé, aumentam a iniquidade e produzem apostasia. Curiosamente, o capítulo 2 de 2 Pedro prenuncia o surgimento de falsos mestres na comunidade cristã daquela época. E a carta de Judas foi escrita depois da manifestação desses falsos mestres. Inclusive, Judas recapitula grande parte do que Pedro tinha escrito anteriormente. Jesus nos ensina que a razão por trás da grande apostasia é o aumento da iniquidade, que acaba gerando o esfriamento do amor da maioria das pessoas. Sendo assim, a grande apostasia atingiu a geração do século I nos anos que antecederam a destruição de Jerusalém. Assim como Jesus foi traído, abandonado e preso, a comunidade cristã daquela época passou pelas mesmas coisas. A igreja trilhou o mesmo caminho que o nosso mestre. A lição que fica para nós é a seguinte: tomemos cuidado, porque o aumento do pecado gera o esfriamento do amor. Por isso, a nossa vigilância deve ser diária e constante. Quando você cair em pecado, seja rápido para se levantar e para confessar o seu pecado a Deus. Agindo dessa forma, você vai se proteger tanto do aumento do pecado quanto do esfriamento do amor.